Olá, começa agora o União Brasil desta quinta-feira. Você vai ver que o clima de Fortaleza, que está mudando muito desde o mês passado, está causando vários tipos de virose na população. Médicos de todo o país fizeram hoje manifestações contra a ação das empresas de plano de saúde sobre o exercício da medicina. Outra categoria que tem pedido melhores condições é a de carteiros. Eles ameaçam entrar em greve. Vamos ver como Fortaleza está enfrentando o medo da inflação que toma conta do Brasil. Aliás, nossa capital tem a refeição mais barata entre as capitais do Nordeste. Vamos entender por quê. E ainda acabou hoje o prazo para você se regularizar com a Justiça Eleitoral. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. Em Fortaleza, o clima anda desajustando a saúde de muita gente. A madrugada pode ser de chuva, mas o dia de muito sol. Aí, entre outras consequências, vem a famosa virose, velha conhecida do fortalezense nesta época do ano. Os sintomas são muitos e variados, mas o diagnóstico quase sempre é o mesmo, virose. Até parece falta de competência médica. Mas a verdade é que o termo engloba uma série de doenças, todas causadas por vírus. As que aparecem mais são as de vias aéreas superiores, que elas começam com um quadro de nariz escorrendo, espirros, tosse, pode ter dor de cabeça e febre alta. Além dessas, nós temos as que atacam o aparelho digestivo, que são que normalmente começa com diarreia, dores abdominais, pode ter vômito, e pode ter febre também, a maioria tem febre. Uma hora parece que o mundo vai cair em Fortaleza de tanta chuva. Logo em seguida vem ele, o sol. Será que a sua saúde está resistindo aos efeitos dessa mudança climática? Não. No momento estou sendo vítima, eu estou com virose, infelizmente. Eu senti muita dor de cabeça, vômito e diarreia. O problema é que essas viroses simples podem acabar escondendo diagnósticos mais sérios. O infectologista diz que é importante descartar a possibilidade de dengue. Alguns pacientes, se nós examinarmos com muito detalhe e colhermos uma história completa, nós podemos encaminhar para o diagnóstico de que virose nós estamos falando. Por exemplo, é uma mononucleose, é o dengue, é uma citomegalovirose. Por exemplo, a hepatite é uma virose, é uma virose respiratória, quer dizer, é uma gripe, que também é uma virose. Então, eu acho que, do ponto de vista laboratorial, nós podemos ter dificuldade de confirmar. Mas, do ponto de vista clínico, eu posso dizer, olha, eu acho que você está com uma virose, provavelmente você está com dengue. Por isso, previna-se, evite aglomerações, beba bastante líquido e lave as mãos sempre que possível. As viroses costumam durar de 2 a 7 dias. Se persistir os sintomas ou se tiver sinais de alerta, que a gente chama, dor abdominal, vomitando sem parar, sensação de tontura, suor frio, procure imediatamente a emergência ou o seu médico de confiança, que isso pode ser sinais de gravidade. Falando em virose e gripe, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar para o dia 10 de maio o prazo de vacinação contra a gripe. A medida foi tomada porque a meta de vacinação está longe de ser alcançada e o prazo final era amanhã. Por isso, se você ainda não se vacinou, não deixe de procurar um posto de saúde. A prevenção é sempre o melhor remédio, não é mesmo? Participe do União Brasil, dê suas opiniões sobre os nossos assuntos de hoje. Ligue ao vivo para a gente. Nosso telefone é o 3486-1721, código de área 85 aqui em Fortaleza. Você pode comentar também pela internet, usando o seu Twitter, é claro, e citando o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. Hoje, 25 de abril, Dia Nacional de Alerta aos Planos de Saúde, e os médicos em todo o país fizeram reivindicações e paralisações. Aqui no Ceará, uma reunião foi feita no Sindicato dos Médicos. Acompanhe.
Apesar de continuar pagando por um plano de saúde, Wellington não confia mais que possa ser bem atendido em uma emergência. Ele foi uma das mais de 70 mil pessoas que utilizam planos de saúde e que fizeram reclamações em 2012. Minha esposa teve uma crise de apendicite e no momento de ser atendida a gente procurou um dos hospitais da rede credenciada. E lá chegando, a primeira dificuldade, encontrar um cirurgião. Depois de muito procurar, conseguimos fazer a cirurgia. No momento de liberar a cirurgia, ter que pagar o anestesista um valor até alto, R$ 1.250, senão a cirurgia não seria realizada. No caso do seu Wellington, parece que as coisas não pararam por aí. 4 meses após a cirurgia, ele descobre que o plano está se negando a pagar o tempo em que sua esposa ficou na sala de observação. Por causa de casos como esses e também de reivindicações da classe médica, profissionais estão parando e fazendo movimentações em todo o Brasil. Os médicos estão numa situação difícil. Hoje, quem vive só de consulta não consegue manter um consultório aberto, porque vai trabalhar só para pagar a despesa do consultório. Os médicos que têm algum procedimento, como cirurgia, parto, algum exame, eles ainda tiram alguma coisa do plano de saúde. E é por isso que os médicos estão abandonando os planos de saúde. No Ceará, o Dia Nacional de Alerta aos Planos de Saúde foi em forma de reunião no Sindicato dos Médicos do Estado, em Fortaleza. É o 4º ano consecutivo que o movimento acontece, o primeiro onde não há paralisação. Segundo as entidades médicas, de 2000 até 2012, houve um reajuste de 127% a 170% nas mensalidades dos planos, enquanto nos salários dos médicos, este número não chegou a 50%. Pela base mínima da CBHPM de 2012, a consulta deveria ser R$ 67,80. O que nós estamos reivindicando aqui no estado do Ceará é que a nossa consulta passe para R$ 80, porque pelos reajustes anteriores nós estamos muito defasados nos valores das consultas. 13% da população cearense utiliza os planos e a categoria ainda reivindica respeito com esses cidadãos. Que eles respeitem a autonomia do médico, não bloqueando exames que são solicitados, procedimentos que são solicitados, não interferindo no número de exames que podem ser solicitados, porque muitas vezes o médico pede um exame porque o paciente necessita daquele esclarecimento diagnóstico e é negado. Daqui para frente, as negociações são a nível nacional, mas as assembleias e movimentações estaduais devem continuar acontecendo. A gente sabe que essa luta vai continuar durante muito tempo, porque os planos não querem sentar para negociar com os médicos. O Sistema Único de Saúde vai passar a realizar cirurgia plástica reparadora da mama após a retirada em decorrência de câncer, de preferência no mesmo procedimento cirúrgico. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. De acordo com a lei, quando existirem condições técnicas, a reconstrução deverá ser feita juntamente à retirada da mama e, no caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia logo após alcançar as condições clínicas adequadas. Boa notícia, não é? Ontem pela manhã, o Sindicato dos Correios fez uma reivindicação por melhorias nas condições de trabalho dos carteiros, que pararam suas atividades por um dia, e já existe a possibilidade de greve. As agências dos Correios funcionaram normalmente, mas o serviço de entrega de cartas e encomendas parou por um dia. Entre as reclamações, a principal é o assédio moral sofrido pelos carteiros. As ameaças, as perseguições, um colega não pode nem sequer se virar para conversar, perguntar alguma coisa para outro colega, que é tudo proibido, é tudo cronometrado. Então esse tipo de trabalho, ele adoece e o adoecimento afasta. E o afastamento vai trazer prejuízo para a nação. Miguel é carteiro e reclama da falta de diálogo da empresa com os funcionários. A empresa quer alterar o horário de trabalho da gente sem ter a comunicação com a gente.
Ela chega, simplesmente muda o horário de trabalho para a gente. Se nenhuma providência for tomada, pode ser que a categoria entre em greve. A gente estava com um canal de comunicação aberto até ontem com o diretor regional e às 5 horas da tarde ele mandou dizer que não tinha negócio. Então, de última hora, a gente teve que mobilizar o pessoal. O Correio está desrespeitando todas as legislações da seletista que proveniente do direito do trabalho. E uma greve dos Correios é sempre motivo de transtorno para a população. Eu utilizo bastante o serviço do Banco Postal, faço depósito até as 5 da tarde, facilita bastante a vida. O Correio, como é uma empresa de grande importância, ela impacta sim. O Correio é de extrema importância, né, para a sociedade, né? Então ele em greve para quase tudo, né? Por nota, a Superintendência dos Correios informou que a empresa rejeita as denúncias de assédio moral contra os trabalhadores. A estatal informa ainda que está atenta às necessidades dos seus empregados e tem feito investimentos em infraestrutura e recursos materiais e humanos para garantir condições de trabalho adequadas. No momento, os Correios estão em processo de contratação de 93 empregados para sua área operacional. 75 egressos do sistema penitenciário do Ceará terão uma nova chance. Eles se capacitaram e farão parte da construção de um conjunto habitacional aqui em Fortaleza para retirar famílias de áreas de risco. Como já foi feito na reforma do Estádio Castelão e nas obras do veículo leve sobre trilhos, agora 75 egressos do regime aberto e semiaberto farão parte da construção deste conjunto habitacional em Messejana, que vai tirar parte das famílias que sofrem em áreas de risco do Rio Maranguapinho. A gente não está só empregando, a gente está capacitando. Os egressos são primeiramente capacitados em um convênio que nós temos com a Secretaria de Trabalho e Ação Social, para que a gente possa, além de empregar mão de obra capacitada e dar a esse egresso, esse interno do sistema penitenciário, uma profissão. O projeto do Rio Maranguapinho será, segundo o governo do Ceará, a maior intervenção urbana do Nordeste. O objetivo é retirar cerca de 15 mil famílias de áreas de risco. Por isso, o governo irá construir 13 conjuntos habitacionais, além da revitalização das margens do rio. O projeto está em andamento, ela é uma intervenção que vai desde Maranguape, pega Maracanaú, Fortaleza toda e Caucaia, que é onde o rio nasce e onde o rio deságua. Nós já estamos hoje com a barragem concluída, para ser inaugurada pela presidenta Dilma. Nós temos hoje 13 obras residenciais, uma delas é essa aqui, 6 já foram concluídas e foram entregues. E nós aproveitamos essa oportunidade para fazer essa parceria com a Secretaria de Justiça. Paulo é egresso do sistema penitenciário, se capacitou e agora se mostra satisfeito com a oportunidade. É o que vai dar início a uma nova vida, a uma nova carreira para todos aqueles que estão cumprindo pena aí e que a sociedade olha com olhos diferentes para todos aqueles que já cumpriram, e essa é uma nova oportunidade. Que boa oportunidade. No próximo bloco, como Fortaleza, que tem a refeição mais barata entre as capitais nordestinas, tem enfrentado o medo da inflação, que é sentido em todo o país? Não saia daí. Estamos de volta e o assunto agora é a repercussão na Assembleia Legislativa do Ceará em torno da PEC 33. O projeto dá poder ao Legislativo de vetar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja só. O assunto causou certa polêmica na Assembleia Legislativa do Ceará. Na Câmara Federal, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou na última quarta-feira um projeto que dá direito de veto ao Legislativo para algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. O que temos certeza é de que o Supremo, constitucionalmente, é o guardião da própria Carta Magna. Não pode estar sujeito a decisões políticas vindas do Congresso Nacional. Sem dúvida, essa é uma proposta que faz com que todo e qualquer cidadão, eu estou dizendo cidadão, brasileiro, rejeite-a e nem sequer pudesse tramitar num Congresso sério. E o projeto vem junto com uma proposta de emenda constitucional, a PEC 37, que já tramita em Brasília e que pretende tirar do Ministério Público o poder de investigar.
Será que isso é como uma represália do Legislativo por sucessivas interferências do Poder Judiciário? Os deputados cassados pelo Mensalão e que foram cassados pelo Supremo Tribunal Federal através de uma sentença e de um julgamento demorado e profundo, eles agora estão, eles próprios, no caso Zé Genuíno e o Cunha, eles próprios votando a favor de uma matéria, oriunda também de um deputado do Partido dos Trabalhadores, onde eles pegam essas decisões, inclusive esta, e diz que tem que voltar para o Congresso Nacional para que os deputados votem e deliberem. Isso é um golpe à democracia brasileira. Para o deputado estadual do PT, Antônio Carlos, existe muita hipocrisia quanto à divisão dos poderes constituídos no Brasil. Nos corredores da política, todos falam em saber qual é o papel de cada instituição. E quando se faz esse debate, sobretudo forças conservadoras, de saber qual é o papel do STF, o papel do Congresso Nacional, o papel do Ministério Público, se vem aí com argumentos, inclusive colocando o governo federal por tabela. Eu acho isso uma hipocrisia. Eu acho que aí eu sou a favor do Ministério Público investigar, eu jogo um papel decisivo na República Brasileira. Agora, nos corredores dizem uma coisa e publicamente falam outra. E o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, afirmou hoje que não instalará a comissão especial da PEC 33 enquanto não houver uma definição muito clara de que há respeito e harmonia entre os poderes legislativo e judiciário. Como você viu na matéria de Alan Faustino, a PEC 33 submete decisões do Supremo Tribunal Federal ao crivo do Congresso. Segundo Henrique Alves, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça de aprovar a aceitação da proposta foi inusitada e surpreendeu a todos. O presidente da Câmara pediu um levantamento sobre o aspecto jurídico da questão. Para ele, a PEC pode abalar a harmonia entre o Legislativo e o Judiciário. No União Brasil de ontem, você viu que o clima está tenso em todo o país por conta do medo da inflação. Ninguém quer nem ouvir falar nesse assunto. Vamos ver como Fortaleza tem reagido a isso. A palavra é conhecida, mas muita gente ainda não sabe a importância da queda e da alta da inflação. É melhor não te responder. Me preocupo com essa parte, entendeu, de inflação. Boa parte da população fica bem confusa quando falamos em números, mas o fantasma da inflação não é só uma alucinação. No acumulado dos últimos 12 meses, tivemos Belém, Fortaleza e Recife como os locais com a inflação mais alta do país. Fortaleza apresentou o segundo maior indicador nos últimos 12 meses. Isso demonstra que a variação de preço do IPCA 15 está superior à meta de inflação do governo, que foi de 6,5%. Um dos motivos para os altos índices no nosso estado parece até óbvio: a seca. Os alimentos têm pesado muito no bolso dos cearenses. Depois de toda aquela saga do tomate, que virou brincadeira, mas realmente preocupou, agora parece que o grande vilão é o feijão. Tanto o feijão de corda como o mulatinho, o feijão preto, mas principalmente o feijão de corda é a bola da vez, ele tem inflacionado a cesta básica. Então as verduras, legumes e os cereais vão continuar subindo, a não ser que possa vir outros produtos, né, produtos internos ou até externos para o comércio local. Se não for, pela chuva não baixará os preços com certeza. Aí voltamos ao assunto do início da matéria. A importância de observar a inflação. Podemos ver que não só o feijão, a farinha de mandioca está seguindo o mesmo caminho. Subiu 52% nos últimos 3 meses. Alguns consumidores podem não conhecer o significado da inflação, mas sentem quando ela chega à mesa. A senhora notou realmente um aumento no preço dos alimentos aqui em Fortaleza? Eu achei, principalmente na hortifruti e granjeiro. Tomate mesmo foi uma grande alta no preço do feijão e do tomate. Imagina, a farinha cara no Nordeste é quase uma piada, né? As pessoas têm reclamado que tudo está caro mesmo, a gasolina, o plano de saúde, as contas básicas, mas saiba que a refeição aqui em Fortaleza é considerada a mais barata entre as capitais do Nordeste e fomos descobrir o porquê.
A média no valor total de uma refeição no Brasil é de R$ 27,40. No Nordeste, esse valor é de R$ 23,74. Mas em Fortaleza, chega a ser menor ainda, R$ 21,18. Como conseguimos manter um valor tão abaixo da média nacional? Que fatores influenciam? Em relação aos pontos que a gente considera que influenciam diretamente nessa alimentação mais baixa do Nordeste, está a questão da concorrência, a questão também da informalidade que existe no nosso setor e também por conta dessa informalidade, da falta de informação de alguns empresários em relação à própria gestão dos bares e restaurantes, o que faz com que eles tenham algumas atitudes que não condizem com o próprio mercado. Segundo o levantamento realizado pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, Convênio para o Trabalhador, foram avaliados os valores de refeições fora de casa no horário do almoço. O valor comercial da refeição em Fortaleza é de R$ 12,28. Já o self-service, R$ 16,74. E o prato executivo, R$ 24,59. O prato à la carte saiu mais caro, a R$ 31,09. E através da média desses valores, foi a base do resultado do custo de um pouco mais de R$ 21. E mesmo com um custo mais baixo do Nordeste, será que a população acha a refeição em Fortaleza barata? Eu acho que tem um custo razoável. É pouco caro. Barato. Segundo este economista, o preço hoje em dia ainda é bom, mas pode durar pouco tempo. Mudanças não muito agradáveis devem atingir o bolso dos consumidores. Nós estamos notando que nos restaurantes, principalmente aqueles que servem os alimentos através do sistema de self-service ou então à la carte, tem aumentado substancialmente. O alegado é o problema da seca e que os produtos que compõem essas refeições vêm de outros estados, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Parece que para o futuro, a tendência é tudo ficar mais caro mesmo. A população sente realmente esse aumento, está ligado também muito à questão do custo dos alimentos que são produzidos mesmo, que eles vêm aumentando, tanto que eles são um dos vilões em relação à inflação do nosso país, mas a tendência, na verdade, é o custo dessa alimentação de Fortaleza ela ficar mais cara a cada dia. Vamos saber a opinião de quem está acompanhando União Brasil ao vivo. Alô, quem está na linha? Boa noite, Richard. Tudo bem, amigo? Tudo certo. Quem amigo, fala? Olha, como você falou na matéria, Ah. quando você falou que o preço da farinha parecia até piada. Parecia não. Isso é piada, Richard. Isso é piada e palhaçada. O povo, nós, o povo, principalmente o povo pobre, é um palhaço. Porque, amigo, eu não entendo em relação a isso. Eu não sei porque não tem uma fiscalização. Eles falam que os preços aumentaram porque não tem chuva, por causa disso, assim. É a mesma coisa. O ano inteiro, o peixe tem um certo determinado valor, o pescado tem um determinado valor. Quando chega na Semana Santa, os preços ficam um absurdo e não tem ninguém que fiscalize isso. A mesma coisa do supermercado. Quando nessa época falam que os preços, o feijão está caro, o tomate está caro, porque não teve chuva, não teve... Não, amigo, isso é falta de vergonha, de compromisso com a população e falta de fiscalização. Porque fiscalização só tem para cobrar imposto, principalmente do pobre. Nós, os pobres, pagamos mais impostos nesse país. Então, falta essa fiscalização. Como é que, mesmo caso, a presidente vai para a televisão, anuncia que a energia vai ficar mais barata. Que tirou imposto não sei de quê e a gente está pagando um absurdo de energia. E outras coisas a mais, porque o tempo é pouco. Então, isso é falta de compromisso para com a população. Isso é falta de compromisso para com a população. E falta de respeito. É porque o povo é palhaço mesmo para esse pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você mais uma vez pela sua participação. Uma ótima noite. E no próximo bloco terminou hoje o prazo para você se regularizar com a Justiça Eleitoral. Eu volto num instante. Hoje, quinta-feira, foi o último dia para que os eleitores que não votaram nos últimos 3 turnos regularizassem a situação com a Justiça Eleitoral. Como já era de se esperar, o brasileiro deixou tudo para a última hora mesmo. E o resultado foi toda esta fila, ainda pela manhã, na central de atendimento do TRE em Fortaleza. O prazo final para se regularizar com a Justiça Eleitoral foi nesta quinta-feira, dia 25 de abril.
Mas isso vale apenas para quem não votou nos últimos 3 turnos. Para se regularizar, o eleitor precisou pagar uma multa de R$ 3,00, se residente em Fortaleza, ou R$ 3,51 de outros municípios. É bom lembrar que o valor cobrado é por turno. O eleitor com título cancelado, ele, além de não poder votar nas próximas eleições, ele vai sofrer algumas implicações, tais como não poderá efetuar matrícula em instituições públicas de ensino e universidades públicas, obter o passaporte, obter empréstimos em instituições financeiras públicas, poderá ter problemas em regularizar o seu passaporte. Também não poderá assumir cargos públicos ou fazer concurso público. O atendimento do TRE em Fortaleza foi até às 17 horas desta quinta-feira. Mas caso você tenha perdido essa última oportunidade, nem tudo está perdido. Mesmo com o título cancelado, você pode buscar a Justiça Eleitoral para se regularizar. Com o título cancelado, o eleitor que tinha uma facilidade de se dirigir à Justiça Eleitoral tão somente para pagar uma multa, agora ele vai fazer um requerimento ao juiz eleitoral. Vai requerer um novo título, apresentando a documentação necessária, e esse requerimento será submetido à apreciação do juiz, que poderá deferir ou não. Na fila não faltavam desculpas por não ter votado nas últimas eleições. Mas o importante mesmo era se regularizar o quanto antes. Eu morava no interior do Ceará, daí eu mudei para Curitiba, depois mudei para Belém e agora há pouco tempo eu estou aqui na cidade. No interior não dava para mim, não tinha dinheiro para passagem. Eu sei que era grátis, mas era aquele negócio todo, tinha para rodoviária, muita gente, aí eu desistia. Olha só, sabe aquelas situações corriqueiras do dia a dia em que você precisa gastar ou investir o seu dinheiro, como uma pequena compra no supermercado, o conserto de alguma coisa que quebrou? Pois é, tudo isso pode ser aprendido ainda na infância. Letícia aprendeu cedo a economizar. A aluna da 4ª série, a menina de 9 anos já tem aulas de economia financeira. Como uma mochila, se a gente vai precisando, for lá na loja, tem uma mochila de 350 e outra de 50, a gente tem que comprar de 50 para a gente economizar. Fortalecer o processo de educação financeira é o novo desafio global das escolas, dos pais e dos governos. No Brasil, o processo foi fortalecido pelo governo federal em 2010 com a criação da ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. A educação financeira dentro da sociedade que a gente vive é algo fundamental, da gente aprender a gerir de forma adequada os nossos recursos, a consumir de acordo com as nossas condições financeiras e, a partir disso, também começar a pensar em investimento, começar a pensar em poupar com diversas opções. Lições que podem ser obtidas através de exemplos práticos do dia a dia, despertando ainda mais interesse dos jovens aprendizes. Nós também temos a questão deles pesquisar o valor da cesta básica, saber os produtos que contêm a cesta básica, o valor, como está dividida essa cesta básica, para quantas pessoas e calculando o total para saber, dentro do orçamento familiar, todas as despesas, se realmente dá para suprir as necessidades. A ideia é estimular a organização pessoal para que os desejos de consumo não ultrapassem os limites, induzir escolhas equilibradas. Tem pessoa que vai a uma festa e sempre quer ter uma roupa nova, porque não gosta de repetir roupa. Aí você gasta muito dinheiro, aí não tem como economizar e botar na poupança. A gente não está falando de ficar milionário, de ficar rico, nós estamos falando de você ser independente financeiramente, da sua gestão financeira não lhe trazer problemas, não lhe gerar dívidas, não lhe dar insônia e ser uma gestão financeira que lhe dê prazer e consiga lhe gerar o que a gente chama uma saúde financeira. Vamos agora a outros assuntos nas nossas imagens do dia. Hoje, na Câmara dos Deputados, foi dia de homenagem aos 30 anos da emenda Dante de Oliveira, que em 1983 propôs a realização de eleições diretas para a presidência do Brasil. Resultado foi a campanha das diretas já e as eleições de 1989. Este é o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte.
Foi inaugurado nos Estados Unidos um memorial em homenagem aos 8 anos em que George W. Bush foi presidente do país. O atual presidente, Barack Obama, participou do evento de inauguração. Em São Paulo, como aqui no Ceará, médicos e profissionais de saúde protestaram na Avenida Paulista contra as interferências das empresas de plano de saúde no exercício da medicina e também os baixos honorários pagos por consultas e procedimentos. Apenas atendimentos de urgência e emergência foram feitos durante o dia. O caso que citamos ontem aqui nas imagens do dia de um homem de Taiwan que contraiu o vírus H7N9 na China colocou a população taiwanesa em alerta. Nos metrôs da capital, a maioria está usando máscaras. Guerra que faz e destrói a história, infelizmente. A torre da grande mesquita de Alepo, construída no norte da Síria no século VIII, foi destruída hoje durante o confronto entre as forças do regime e os rebeldes. A mesquita dos Omíadas está na parte antiga da cidade e é considerada patrimônio mundial da Unesco. Relíquias como 3 mechas de cabelo e um pedaço de dente que, segundo a tradição, pertenceram ao profeta Maomé, estavam no local e foram destruídos. 3 ingleses muçulmanos foram presos em Londres por suspeita de terrorismo. Um deles é ex-policial e um dos outros já participou de um documentário sobre islamismo radical. Os 3 estariam viajando para o Paquistão para treinamentos terroristas. União Brasil desta quinta-feira fica por aqui, mas amanhã tem muito mais durante o dia nos nossos boletins da redação de jornalismo. E às 18 horas, aqui comigo, abrindo espaço à sua participação. Para você, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.